Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No encerramento do último capítulo da segunda edição de Fads and Fallacies in Psychiatry, o autor, Joel Paris, professor emérito de psiquiatria da McGill University de Montreal, afirma que todos estamos sujeitos aos modismos e às falácias de nossa especialidade. Entenda-se aqui falácia não como mentira, mas sim como um raciocínio lógico que parece válido, mas que não é coerente nem sustentável pelos fatos. É um viés cognitivo cuja ocorrência tende a ser menor quando se está ciente de sua possibilidade. Ele sustenta ao longo do livro que a psiquiatria é muito vulnerável a modismos e falácias por conta de alguns fatores meio que incontornáveis no momento atual. Um deles é a falta de biomarcadores que indiquem objetivamente a presença de alguns transtornos, fazendo com que o diagnóstico psiquiátrico seja mais subjetivo e sujeito a diferentes interpretações e reinterpretações. Outro, a influência de mudanças sociais e culturais. Ele argumenta que o diagnóstico e o tratamento dos transtornos psiquiátricos muitas vezes espelhou e espelha o contexto sociocultural, fato que levou, por exemplo, ao excesso de diagnósticos de histeria e neurastenia na transição do século XIX para o XX, seguido de seu desaparecimento, e à supervalorização do TDAH no momento atual. Mais um fator levantado por Joel Paris, mas esse não é exclusivo de nossa especialidade, é a influência da indústria farmacêutica na prática médica com vistas a promover certos diagnósticos e tratamentos para aumentar as prescrições de seus medicamentos. Isso contribuiu, sem sombra de dúvida, para a explosão do uso de antidepressivos e antipsicóticos, estes como os tranquilizantes e potencializadores de antidepressivos. Outro fator são as mudanças de critérios diagnósticos de tempos em tempos, acompanhadas do surgimento e do desaparecimento de alguns transtornos, ou mais apropriadamente falando, do nome que se dá a eles. Um exemplo recente é a distimia, antes neurose depressiva e agora transtorno depressivo persistente. Ele não termina aqui. Afirma também que o denominado efeito placebo contribui bastante para o tamanho do efeito de alguns tratamentos psiquiátricos, de modo a dificultar a distinção entre eficácia genuína de simples entusiasmo com novas abordagens terapêuticas. Por fim, lembra que não sabemos os mecanismos fisiopatogênicos dos transtornos mentais e que, muito mais do que colegas de outras especialidades, nós, psiquiatras, lidamos ou deveríamos lidar com pensamentos, emoções e comportamentos muito influenciados pela história de vida e pelo contexto sociocultural. Pois bem, por conta desses fatores, a psiquiatria é bastante suscetível a tendências, modismos e falácias não fundamentadas em bases científicas, mas que podem cair nas graças da sociedade e serem empregadas indiscriminadamente antes de serem desconstruídas e superadas. Isso, porém, não quer dizer que as modalidades terapêuticas de que dispomos sejam ineficazes. Pelo contrário, quando utilizadas com critério e com indicações precisas, são comprovadamente úteis no controle de transtornos psiquiátricos. Como contei no início desse episódio, Joel Paris, no encerramento do último capítulo de seu livro, a segunda edição do Fads and Fallacies in Psychiatry, afirma que estamos todos suscetíveis a modismos e falácias. O que eu não havia dito é que ele propõe 10 princípios que auxiliam evitar tais enganos na prática clínica. Aos dele, os 10 primeiros, tomei a liberdade de acrescentar mais 2, com o mesmo propósito. Vejamos os princípios propostos pelo professor Paris. Nós aqui do PQU Podcast subscrevemos todos. Você notará que muitos deles, além de autoexplicativos, são contundentes, de modo que desenvolver o que ele quis dizer seria redundante e diminuiria o impacto que ele quer causar. Mas não me furtei a dar alguns exemplos ilustrativos de nossa prática, dos quais boa parte foi discutida com o Vinícius. Uma informação antes de continuar.
Esse episódio do PQU Podcast pode ser encarado como um shot, curto, concentrado e intenso. Vamos adiante. Primeiro princípio. Não tire conclusões precipitadas sem antes ter boa evidência. No caso de prescrição de medicamentos, evidência de qualidade significa a proveniente de ensaios clínicos controlados, randomizados e a duplo cego e metodologicamente bem feitos, demonstrando eficácia e segurança da medicação. Teorias sobre mecanismos de ação, estudos abertos, relatos de caso e experiência clínica não devem ser suficientes para embasar esse tipo de decisão. Segundo princípio, fique confortável com o quanto não sabe. Terceiro, aceite que trata de transtornos cujas causas não são completamente conhecidas. Quarto, mantenha em mente que os diagnósticos são provisórios e não considere o DSM e a CID como bíblias. Nos episódios 13, 44, 73, 124 e 129 do PQU Podcast, discutimos os limites dos manuais diagnósticos disponíveis. Apesar de serem assim denominados, nas respectivas introduções afirmam que foram desenvolvidos muito mais para fins estatísticos e de pesquisa do que para uso clínico, como explicado no episódio 301 do PQU. Lembre-se, eles são necessários, porém imperfeitos, pois contêm propostas de diagnósticos reconhecidamente, por eles mesmos, como transitórias. Portanto, utilize-os com moderação. Quinto princípio. Leia a literatura, especialmente as revisões de ótima qualidade realizadas pela Cochrane Library e pelo NICE, o National Institute for Health and Care Excellence, da Inglaterra. Joel Paris recomenda especificamente essas duas fontes, mas a ela acrescentamos as revisões do CANMAT e da American Psychiatric Association. Todas as revisões e meta-análises devem ser lidas com espírito crítico, pois, como costumamos dizer, não há como concluir algo que preste a partir de revisão sistemática de fontes primárias ruins. Um exemplo muito ilustrativo desse fato é apresentado no episódio 259 do PQU Podcast. Apreciamos também as diretrizes do Maudsley's Hospital e as revisões da Harvard. Por fim, recomendamos que se consulte regularmente o site openevidence.com. Sexto princípio. Tanto quanto possível, sustente sua prática nas melhores evidências. Joel Paris se apega à ideia de que evidências de qualidade são o que há de melhor para subsidiar a prática clínica e é difícil discordar dele. Ocorre que boas evidências são muito mais escassas do que se imagina. Mais uma razão para basear-se nas poucas que existem. Na falta delas, o que fazer? No episódio 34 do PQU Podcast, respondo a essa questão. Sétimo princípio. Mantenha-se cético ao escutar palestra de algum speaker de laboratório, por mais que ele seja convincente e carismático na apresentação. Oitavo. Se um tratamento é tido como apropriado para uma gama muito grande de pacientes, desconfie dele. É o que temos visto, por exemplo, com o canabidiol, conforme mostramos nos episódios 242 e 259 do PQU Podcast. Nono princípio. Não acredite no que os representantes farmacêuticos falam. O Vinícius me lembrou de um propagandista de uma marca de canabidiol que falou orgulhosamente que havia mais de 1.000 trabalhos publicados sobre sua eficácia em transtornos mentais. Longe disso, como também comentei no episódio 259 do PQU Podcast. E aqui faço uma observação mais. Cuidado com o canto de sereia dos laboratórios. Já participei como palestrante de eventos patrocinados pela indústria, isso antes de ingressar na diretoria da ABP, da qual fiz parte de 2003 a 2010 e nunca mais desde então. Em praticamente todas essas ocasiões, eu explanava sobre tema que interessava ao laboratório, mas sem abordar um medicamento específico. Fiz palestras, por exemplo, sobre o diagnóstico de depressão, seguido por um colega que falou de um antidepressivo. Também aconteceu de eu falar sobre a importância das interações medicamentosas e outro colega falar sobre um medicamento com poucas interações, e assim por diante.
Dizia para mim mesmo que na minha fala não estava promovendo medicamento algum, mas na verdade eu estava emprestando meu nome e minha credibilidade para um evento em que se fazia tal promoção. Fui vítima de auto-engano. Por isso sei bem do que estou falando quando me refiro ao canto de sereia dos laboratórios. Nós levamos você ao congresso tal, mas você escreve os highlights dele para uma publicação nossa. Pode ser a cantilena. Não se deixe enganar. É assim que se inicia a venda da alma para o diabo. Também preciso aqui deixar claro que não julgo, eu nem me sinto em posição de fazê-lo, os que curtem participar de atividades assim. Eu mesmo formei a opinião que tenho exatamente por ter tido essa experiência. Minha intenção é que não se iluda achando que com você será diferente e que saiba em que terreno está pisando. O Vinícius aborda essa questão delicada no episódio 61 do PQ Podcast. 10º princípio. Lembre-se de que a ciência médica avança lentamente e que tratamentos com eficácia já estabelecida são preferíveis aos novos e ainda não testados pelo tempo. O professor Fábio Rocha, de Belo Horizonte, no episódio Magno 249, em que discorre sobre o uso de Imal em alguns casos de depressão, cunhou uma ideia paradoxal, mas muito apropriada para os tempos atuais. O futuro da psiquiatria está no passado. Joel Perry bem sabe e admite que seguir esses princípios é muito mais fácil de se dizer do que de fazer. E, logo após listá-los, afirma que ninguém disse que a prática médica é algo simples e que devemos seguir esses princípios pelos nossos pacientes, que merecem o melhor. E eu iria além. Além de podermos extrair prazer daquilo que fazemos, a prática clínica depende de sacrifícios que você, jovem psiquiatra, ainda vai conhecer. Atender pacientes diariamente demanda, por óbvio, dedicação e ainda capacidade de tolerar a solidão e as dúvidas de se tomar decisões importantes para a vida de seus pacientes, sem muitas vezes poder recorrer a outras pessoas. Demanda ainda a capacidade de se conviver com incertezas próprias dos quadros clínicos que diagnosticamos e dos tratamentos que oferecemos. Sem falar no comedimento. A boa prática clínica não tolera heroísmos ou invencionices. Se acha que suas ideias vão salvar a humanidade, o consultório psiquiátrico não é um lugar para isso. O episódio 157 do PQ Podcast, que trata do ônus de ser psiquiatra, pode ajudar a entender no que se meteu. Atrevi-me a sugerir mais 2 princípios que vou me esforçar para fundamentar da melhor maneira possível. Até porque isso tornará viável manter o título do episódio, uma referência ao título do excelente livro do psicólogo canadense Jordan Peterson. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, que aliás me foi dado de presente pelo Vinícius pouco depois do seu lançamento, em 2018, e que já li 3 vezes. Com isso, esse episódio poderá ser lembrado também como 12 princípios para uma prática clínica robusta, um antídoto para modismos e falácias. Minha proposta para 11º princípio é: discuta casos com colegas mais experientes e, se possível, participe de um grupo de estudos. Discutimos, o Vinícius e eu, casos clínicos e temas de psiquiatria semanalmente há mais de 15 anos. Eu participo também de um grupo de psiquiatras em que trocamos ideias sobre casos clínicos e abordagens terapêuticas há mais de 10 anos. Mais recentemente, com a Maria Clara e o Tiago, discutimos casos variados e conversamos regularmente sobre boas práticas clínicas na psiquiatria. Esse hábito eu adquiri logo nos primeiros anos após a faculdade, quando eu era um jovem psiquiatra em formação, discutindo os casos atendidos, praticamente todos os do primeiro ano, com os meus mentores, Luiz Paulo de Campos Bekele, no pavilhão de agudos do Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, e meu pai, Guido Etten, também psiquiatra, falecido em 2008. Eu vou lhe confidenciar algo. Não há um dia sequer em que eu não pense nele e muitas vezes me flagro imaginando o que ele diria sobre como conduzir determinado caso ou como proceder diante de alguns impasses. E a minha proposta de 12º princípio é: busque conhecer da maneira mais abrangente possível a nossa especialidade. Estude seus fundamentos, psicopatologia, neurociências e psicofarmacologia.
Leia artigos e textos clássicos. Interesse-se por sua história, repleta de erros crassos e alguns acertos que ecoam até hoje. Explore seus limites com a psicologia, a filosofia, a antropologia e a sociologia. E leia sobre psicoterapia. Faça isso aos poucos, mesmo porque não se trata de preparação para uma prova, e sim de sua formação como psiquiatra, e mais ainda, como ser humano capacitado a auxiliar semelhantes que padecem de transtornos mentais. Seguindo esses princípios que estimulam crítica e autocrítica, sua prática vai melhorar. Vá por mim. Nesse episódio do PQ Podcast, apresentei e discorri sobre os 10 princípios propostos por Joel Pérez para uma prática clínica robusta, no sentido de mais resistente a modismos e falácias, e 2 mais que acrescentei à lista. Espero que lhe seja útil. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.